Oi pessoal, tudo bem? Essa é a aula um do minicurso desse fim de semana, intitulado A Psicologia de Jung e a Parapsicologia. Bom pessoal, a despeito de até hoje Jung ser considerado um autor que descobriu o sobrenatural, pesquisou o sobrenatural de forma científica, chegando a provar a existência do sobrenatural. A despeito de Jung ser considerado místico ou espiritualista, né? O que é um estigma que não acompanha somente o Jung, né? Nós que somos junguianos e alguns junguianos se sentem bastante incomodados quando se atribui ao Jung o adjetivo místico, né? Espiritualista. Né? Eu falo que não é exclusivo do Jung, por quê? Porque até hoje existem determinados fenômenos de ordem psicológica que se tem uma leitura mística desses mesmos fenômenos, pelo menos do ponto de vista do consensus gentius, ou seja, do ponto de vista do senso comum. Né? Por exemplo, eu estudei hipnose, eu me submeti a sessões de hipnose, né? Porque quem estuda hipnose precisa ser também hipnotizado, isso é óbvio, né? Tive todos aqueles momentos hipnagógicos, né? De perceber meu braço levitando, sem eu controlar nada, como se fosse uma força objetiva que viesse de fora, né? Sentir que algo comandava minhas ações, quando era nada mais nada menos do que os automatismos do meu próprio inconsciente. Né? Eu me interessei pelo estudo da hipnose como uma forma de pesquisar esses automatismos, porque os complexos nada mais são do que organizações ideoafetivas de forte carga emocional desses mesmos processos autônomos que constituem o inconsciente individual, né? Mas que apontam para uma camada mais profunda do inconsciente, que é o inconsciente coletivo, ou seja, dentro de cada complexo, né? E habitam a imagem arquetípica carregada de energia luminosa, né? E muitas e muitas vezes se manifesta por meio de padrões de comportamento, arquétipos, memória coletiva da nossa espécie, da nossa filogênese, tá? E expressão poética de fundo mitológico. Tá? É interessante que nos livros negros do Jung, Jung chama o inconsciente coletivo de inconsciente mitopoético. Tá? E quase que Jung adota esse termo, inconsciente mitopoético, como no lugar de inconsciente coletivo, né, que veio a se popularizar mais, sendo o inconsciente coletivo um inconsciente mitopoético, porque os padrões de comportamento possíveis, ou seja, a predisposição para determinados tipos de comportamento, né, padrões de comportamento, pattern behaviors, né, que a espécie humana possui e que apontam para uma estrutura tipicamente humana, são representadas coletivamente na cultura, de modo geral, pelas representações coletivas, ou seja, pela mitologia, pelos mitos, pelos símbolos, pelo sagrado, pelos contos de fada, pelas narrativas, tá? De modo que o inconsciente coletivo é o inconsciente pessoal, por quê? Porque diz respeito a todos, não diz respeito apenas a mim, é aquilo que diz respeito a todos. Então faltou muito pouco para que na psicologia do Jung o termo de inconsciente mitopoético se popularizasse, né? Não é à toa que quando eu fiz o vídeo especial
Existe uma técnica junguiana, há uma técnica junguiana. Eu falei que essa técnica, se há, só pode ser compreendida não no sentido de uma racionalização, de um controle cada vez maior do mundo por meio de métodos cada vez mais precisos, ou seja, aquela crítica que tomou como objeto justamente o modelo de racionalização, a razão instrumental, né? Então a filosofia crítica vai tomar a razão instrumental como um objeto de crítica, né? Mas sim no sentido de uma tecne grega, né? No sentido de uma técnica poética, né? De uma poética do inconsciente, né? De uma poética do inconsciente, né? Então, como tudo em Jung, há uma resposta possível, e essa resposta possível é paradoxal. Por quê? Porque a psique se comporta dessa forma. Tá? Então, há e não há. Né? Ou seja, sob um ponto de vista sim, sob um ponto de vista não. Porque o fenômeno psicológico precisa desse duplo olhar para ser melhor compreendido. Tá? E também há uma das muitas antinomias, né, que a gente sempre trabalha aqui no canal. O individual não importa perante o genérico não importa perante o individual, né? A psique depende do corpo, o corpo depende da psique. A antinomia entre ciência e arte, para podermos compreender o fenômeno da individuação. A antinomia entre compreensão e explicação. Há também, né, uma antinomia pouco percebida pelos junguianos entre o conhecimento e a consciência. Né? Eu nunca vi nenhum junguiano citar essa antinomia, porque ela é muito implícita na epistemologia do Jung. Ou seja, basicamente a consciência não é o conhecimento, mas a consciência só existe na medida em que ela conhece. Tá? Ou seja, isso é uma antinomia, isso é paradoxal. A consciência não é o conhecimento, mas a consciência só existe na medida em que ela conhece. Ou seja, existir para a consciência é conhecer. E é por isso que toda a psicoeducação do Jung, e o William James vai colaborar com isso, né? Vai legitimar filosoficamente, a leitura de William James faz com que a gente legitime filosoficamente essa perspectiva. Toda a psicoeducação, toda a educação no Jung é uma educação para a consciência. Tá? A consciência é entendida como fenômeno momentâneo de adaptação que é perturbada constantemente pelo inconsciente, pelo fator inconsciente, que é o fator desconhecido. Tá? Eu gosto muito de citar, ultimamente, os debates que Jung tinha com alguns fenomenólogos e fenomenologistas, né? Que eles diziam, você quando fala do inconsciente, Jung, você pressupõe um monte de coisa. Né? E aí Jung dizia, bom, quando eu falo do inconsciente, eu só pressuponho uma coisa, a minha ignorância. É a única coisa que eu pressuponho, porque o inconsciente é inconsciente. O inconsciente é tudo aquilo que a gente não sabe, é o fator desconhecido, é aquilo que a gente não tem conhecimento. E esse inconsciente, certo? Jung vai levantar hipóteses a esse inconsciente, por isso que o inconsciente em Jung é um problema científico que pode ser estudado cientificamente, e a forma de estudá-lo cientificamente é estudá-lo por meio do método comparativo, por exemplo, da etnologia, da etnografia, né, da antropologia, até porque sem o método comparativo a gente não entende, por exemplo, os sonhos, a gente não entende, às vezes, nem mesmo os complexos de ordem cultural, né? E a gente não entende, a gente não consegue traçar os paralelos para poder entender os padrões arquetípicos, certo? Então, há uma série de fenômenos que o Jung vai estudar, certo? Como uma tentativa de tentar entender esses fenômenos a partir desse fator inconsciente, a partir do inconsciente. Né? E um desses fenômenos, aliás, uma dessas séries de fenômenos é justamente os fenômenos psicoides, ou seja, que estão na fronteira do próprio psique. Ou seja, os fenômenos ditos paranormais, os fenômenos ditos sobrenaturais. Né? É interessante que a própria ideia de demarcação é uma ideia científica, né? É uma ideia que não deixa de ser de maneira alguma uma ideia kantiana, né? E é uma prática, na verdade, é um tipo de recorte, um tipo de intervenção
no método de nível epistêmico que Jung vai utilizar. E para a gente poder compreender como a psicologia do Jung se relaciona com essa série de fenômenos psicoides, transpsicoides, que são objetos da parapsicologia, como, por exemplo, a mediunidade, a clarividência, a telepatia, a percepção extrasensorial, tá? Tantos e tantos, as pré-cognições, tá? Tantos e tantos fenômenos, aparições de espíritos, né? De fantasmas, de sons, ruídos, telecinese, né? Que Jung vai materializações de fenômenos, né? Que Jung vai estudar, vai descrever, não vai concluir, certo? Pela cientificidade desses fenômenos, a gente vai explorar muito isso nesse mini curso, mas vai apontar algo que é fundamental, que é a partir desse algo fundamental que começa a nossa conversa com os parapsicólogos, tá certo? E Jung vai dar, inclusive, uma base fundamental massa para a gente entender. Não vai sistematizar esse conhecimento, mas vai dar uma base fundamental brilhante para esse conhecimento, que é o quê? Que é o problema do espaço-tempo, certo? Então, o problema do espaço-tempo é um problema fundamental na psicologia, certo? E é por meio dessa questão que a gente vai conseguir dialogar com os fenômenos paranormais, tá? Então, o que é que o problema do espaço-tempo nos aponta? Bom, gente, no último minicurso, quando eu falei sobre a psicopatologia dos fenômenos ocultos, certo? Eu falei que, olha, existe uma série de fenômenos sobrenaturais, fenômenos paranormais, fenômenos que a gente pode considerar, pelo menos, no mínimo, estranhos, né? Que a gente pode observar, mas na hora que a gente vai tentar mensurar, o fenômeno parece que escapa, e na hora que a gente vai tentar replicar o fenômeno, na grande maioria das vezes, a gente não consegue. Ou a gente nunca consegue realizar o fenômeno na hora que a gente mais precisa, na hora que a gente quer, né? Eu gosto muito de definir ciência aqui no canal como tudo aquilo que a gente consegue observar, mensurar e replicar, né? Então, o que é o conhecimento científico? É o conhecimento que começa por observação, que a gente consegue mensurar. Mensurar significa medir, avaliar. Muitas vezes a gente cria um critério, a gente cria um instrumento para interagir com o fenômeno e a gente consegue replicar esse fenômeno em qualquer lugar do mundo, desde que ele seja feito por pessoas que estudaram e conhecem o método científico apropriado, tá? O grande problema dos fenômenos ditos paranormais é que eles são espontâneos demais, né? O Jung vai dizer isso. E o problema do espaço-tempo, certo? Se a gente for advogar, se a gente for defendê-lo de um ponto de vista filosófico, a gente vai encontrar toda uma tradição filosófica muito firme, né? Uma tradição cosmológica muito firme para pensar, problematizar o espaço e o tempo, e aquilo que Jung chama de comportamento anômalo do inconsciente, ou dilatação anômala do inconsciente. Que Jung faz diversas referências a esse fenômeno, inclusive em suas conferências, mas sempre muito rápidas. Assim, não as conferências rápidas que eram longas, mas quando ele fala desse assunto, ele fala de modo muito breve. Que é basicamente o seguinte: o inconsciente parece, muitas vezes, se comportar como se estivesse fora do tempo e como se estivesse fora do espaço, né? Então vai haver uma relativização do espaço e do tempo. Por que é que eu falei que existe uma tradição filosófica muito firme, muito segura para podermos entender esse comportamento anômalo do inconsciente? Porque para o próprio Kant, certo? As categorias não são mais objetos do mundo sensível, no sentido de serem fenômenos em si mesmos, que nós podemos simplesmente captar com a nossa inteligência, com o nosso intelecto, o mundo tal como ele é em si, metafisicamente existente, metafisicamente necessário, né? A coisa em si. As categorias são como que predicados mentais, criações nossas, criações psicológicas. A própria lógica
e o próprio método científico é uma forma que a gente tem de organizar a experiência. Né? E o próprio Einstein, que era um kantiano também, que lia muito Kant, vai falar, claro, da relativização do espaço e do tempo. O que significa isso? Espaço e tempo deixam de ser absolutos, como eram na física newtoniana, e passam a ser relativos. Relativos a quê? Relativos a um sujeito. Então, o fenômeno espacial, o fenômeno temporal e o fenômeno espacial podem se tornar, de algum modo, espacial e atemporal. Na perspectiva do Jung, essa ontologia que está lá, é aberta por Kant, e claro que Kant não foi o primeiro, né, a pensar o espaço e o tempo, com certeza, até porque o espaço e o tempo já eram categorias aristotélicas, né, muito atravessadas pelo conceito de causalidade, mas o Jung vai pensar a questão do espaço e do tempo a partir de uma outra forma, né, a partir de uma outra possibilidade de manifestação do fenômeno. E que possibilidade é essa? A sincronicidade. Né? Então a gente vai falar muito sobre sincronicidade aqui nesse mini curso, né? E como os fenômenos paranormais podem ser representações dos fenômenos sincronísticos, tá certo? Até que ponto o fenômeno da sincronicidade pode nos ajudar a pensar os fenômenos paranormais. E aí, para despertar a curiosidade de vocês, né? A gente sabe que o fenômeno da sincronicidade inclui a matéria. Por quê? Porque o universo é feito de matéria e energia, e na sincronicidade, no Unus Mundus, né, é como se a psique fosse o universo visto por dentro e o universo fosse a psique vista por fora. Ou seja, a psique e o universo fazem parte de um mesmo mundo, variando apenas o nosso ponto de vista sobre ele. Mais uma vez, a questão de observar o fenômeno anímico a partir de um procedimento dialético, a partir de um paradoxo, a partir da antinomia. E no momento que a matéria passa a se comportar de modo psíquico, nós temos o fenômeno da sincronicidade. A grande maioria dos fenômenos paranormais estudados pela paranormalidade, pela parapsicologia, são fenômenos em que a matéria começa a se comportar de modo psíquico, tá certo? Então imagina se eu tenho um guarda-chuva e esse guarda-chuva começa a se comportar de forma psíquica, como se tivesse vontade, como se tivesse intenção, né? Seria algo para mim fantasmagórico, né? Levando em consideração que tudo que a gente fala sobre o inconsciente é como se, uma vez que o inconsciente é uma hipótese científica. Então, nas próximas aulas, nós vamos conversar um pouco mais sobre esse fenômeno da matéria se comportar de modo psíquico, como esse fenômeno explica em grande parte os fenômenos paranormais e como a psicologia do Jung se relaciona com a paranormalidade a partir de exemplos, certo? E como a psicologia do Jung se relaciona com a parapsicologia. É isso, pessoal. Muito obrigado.